Oi, pessoal! Bom, eu estou aqui novamente e agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre o segundo seminário da disciplina, que consiste nas técnicas de reprodução humana assistida e na vulnerabilidade do embrião. Mas, para a gente entender como funcionam as técnicas de reprodução humana assistida e também para entender quais são atos que causam a vulnerabilidade do embrião, nós primeiro precisamos estudar um pouquinho sobre as teorias do início da vida, porque é a partir desse momento que a gente vai conseguir distinguir se o embrião ele é detentor de direitos fundamentais ou se o embrião não é considerado uma vida e, consequentemente, por não ser uma vida, ele não vai ter esses direitos fundamentais assegurados aí pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. E entre as teorias do início da vida, as mais importantes que nós podemos citar é a teoria da concepção, a teoria da anidação, a teoria natalista e a teoria da formação do sistema nervoso central. A teoria da concepção, ela diz que a vida inicia a partir do momento que o óvulo e o espermatozoide eles se encontram e existe a fecundação. Nesse momento, que acontece algumas horas após a relação sexual, já existe uma vida. Por quê? Porque algumas células elas vão começar a se transformarem, se dividirem, vão gerar o zigoto, vão gerar o embrião e, consequentemente, nós teremos uma gestação em andamento aí. Já a teoria da anidação, ela diz que a vida ela só inicia a partir do momento que o óvulo ele vai ser fixado na parede do útero. No entanto, essa fixação ela demora algum tempo. Não é como acontece na concepção. Ela demora algum tempo ali para acontecer e só a partir desse momento, para a teoria da anidação, é que nós vamos ter a vida. A teoria natalista é aquela que é a mais extrema, vamos dizer assim, porque ela só considera que existe vida após o nascimento e que esse nascimento ele precisa ser com vida. Ou seja, todo o período que a mulher está ali gestando aquele filho, ele apenas possui expectativa de vida, mas a vida realmente, os direitos advindos de ter vida, só vão existir após o nascimento dessa criança. E a teoria da formação do sistema nervoso central, ela diz que existe vida a partir do momento que o feto ali que está sendo gerado, ele vai começar a ter ligações nervosas, o cérebro dele vai estar mandando conexões para os outros órgãos, ele vai começar a se desenvolver ali já dentro do organismo relacionado com os movimentos motores. E o problema dessa teoria é que apenas com 14 dias após a concepção é que esse feto ele vai começar a desenvolver esses movimentos aí do sistema nervoso central. E essa teoria, então, defende que a vida é a partir desse momento que ela inicia. Mas, se nós considerarmos que a vida inicia a partir de 14 dias da concepção, que é segundo a teoria do sistema nervoso central. Se nós considerarmos que a vida inicia a partir do momento da fixação do óvulo no útero materno, ou se a vida inicia a partir do momento que você nasce vivo, consequentemente nós estamos nos deparando com uma vulnerabilidade do embrião. Porque nós sabemos que o embrião, ele está antes de todas essas etapas que a gente discutiu aqui, que a gente discutiu aqui. Ou seja, se o embrião, ele não tiver vida, ok, vai ter não vai existir, né, no caso, violações. Agora, o grande problema é, se o embrião ele for considerado vida, que é de acordo com a teoria concepcionista, que é a partir do momento da junção do óvulo e do espermatozoide, nós vamos estar lidando com uma vida humana que tem todos os seus direitos assegurados. E quais direitos são esses? São os direitos que todo ser humano possui, ser humanos que estão vivos, que têm a sua personalidade aí, que diz que o início da personalidade, ele acontece com o nascimento com vida. Que se a gente for levar em consideração o embrião também ser detentor de vida, ele também possui os direitos de personalidade. Tá,
Mas quais são os direitos advindos da existência do embrião, considerando ele um ser com vida? Nós temos o direito à herança e o direito à filiação, que são os direitos mais discutidos, que traz mais demanda no nosso judiciário. E o próprio direito também à integridade física. O direito da filiação, ele acontece na questão de você atribuir aos genitores daquele planejamento familiar a paternidade desse embrião. Ou seja, ele nascendo, ele sendo gerado, ele é filho daquele casal. Já o direito da herança, ele está ligado até com a inseminação pós-mortem, que a gente vai tratar um pouquinho depois, mas é na questão da prole eventual. O embrião é a prole na reprodução humana assistida, a prole eventual é aquela que ainda vai nascer. Ou seja, o embrião, seja na técnica de reprodução humana assistida, ou seja, na própria concepção natural, na reprodução natural, ele tem o direito da herança, ele já fica resguardado de ser detentor dos direitos sucessórios dos seus pais. E o direito à integridade física, que daí a gente entra na questão das pesquisas que são realizadas com os embriões, com o próprio diagnóstico genético pré-implantacional, que muitas vezes pode acarretar algum problema físico ou no sistema motor imunológico desse embrião. Então, vocês percebem como o embrião ele é vulnerável, porque ele está naquele estado, seja no modo natural dentro do ventre materno, ou seja, conservado, criopreservado, que é o termo correto, numa clínica de reprodução humana assistida, ele é algo que pode sofrer diversas violações, que foram as citadas aqui, que deixando de entrar na sucessão dos seus genitores, ou mesmo a integridade física sendo violada. Então, a gente percebe que a gente precisa entender quais são as teorias do início da vida, entender que para que o embrião seja considerado detentor de direitos, a gente tem que considerar a teoria concepcionista, que é, como eu já disse, a partir do momento da fecundação do material genético, do espermatozoide e do óvulo, e entender que esse embrião ele é considerado uma pessoa e, consequentemente, ele vai ter, então, seus direitos assegurados.